Olá. Olha, o Mundial de Clubes deu o que falar esses dias, né? Com umas eliminações aí ah, bem surpreendentes. Manchester City, Inter de Milão, pois é. E para a gente entender melhor essa história, a gente vai mergulhar aqui numa análise do site inglês Sportsmall, que é parceiro da Trivela, aliás. A grande pergunta que ficou no ar e que a gente vai tentar responder aqui é: será que o futebol europeu está, assim, meio superestimado comparado com o resto do mundo, especialmente pensando na América do Sul? Porque, né, a gente viu o Al Hilal ganhar do City por 4-3 e o Fluminense levar melhor sobre a Inter 2-0. Então, vamos desempacotar isso aí. O ponto de partida do artigo da Sportsmall é uma ideia bem direta. O futebol sul-americano é subestimado lá na Europa. E a razão principal que eles apontam é: bom, falta disposição. O pessoal lá assiste muito pouco aos campeonatos daqui. Parece fazer sentido, né? Mas será que é só isso mesmo? Essa questão da visibilidade é forte no texto, mas eles conectam com algo fundamental, que é a qualidade que existe aqui, né? Tem muito jogador bom. Clubes brasileiros, argentinos, com jogadores que, assim, teriam total condição de jogar na elite europeia. O que acontece, e a análise toca nisso, é que essa transferência nem sempre rola. Às vezes é a adaptação na Europa, que não é fácil, ou às vezes é a opção de jogador mesmo, que prefere ficar por aqui. É um caminho diferente de carreira, não é só, ninguém viu. Entendi. E os exemplos que eles dão para ilustrar isso são bons, né? Eu lembro bem daquele jogo do Flamengo contra o Bayern de Munique. Nossa, Que sufoco que o Flamengo deu. Um time cheio de jogador de seleção, gente que já rodou pela Europa, tipo o Pulgar, o Jorginho. exato. E eles citam até o de Arrascaeta. Chegam a dizer que ele é possivelmente o melhor jogador em atividade na América do Sul que nunca jogou na Europa. É uma afirmação forte, né? Talvez um pouquinho de exagero para dar aquela ênfase, mas ilustra bem o ponto deles sobre o talento que às vezes não cruza o oceano. Sim, com certeza. E logo depois eles falam da vitória do Fluminense sobre a Inter, um time talvez com menos estrelas individuais que aquele Flamengo, né? Mas que mostrou uma força coletiva impressionante. E tinha a experiência do Thiago Silva ali atrás, por exemplo. Conseguiu superar um gigante italiano. Isso fortalece muito essa tese da subestimação, não acha? Sem dúvida nenhuma. E a análise não fica só no Brasil, viu? Eles comentam também do Boca Juniors, do River Plate. Dizem que, talvez não tenham brilhado muito, mas fizeram jogos competitivos. E usam uma frase interessante: certamente não ficariam fora do lugar na Champions League. É um jeito de dizer que o nível aqui é alto, é competitivo, mesmo que nem sempre dê para ganhar dos europeus. Faz sentido. Mas aí entra um porém que a própria análise levanta, que eu achei bem interessante. A questão da prioridade. Será que os times europeus encaram o Mundial com a mesma seriedade que eles encaram, sei lá, a Champions League ou a própria liga deles? A impressão que o texto passa é que para eles talvez seja mais uma etapa de preparação, quase uma pré-temporada, apesar do dinheiro envolvido. Esse ponto é crucial, né? E a fonte até contextualizar um pouco a situação dos times que foram eliminados. A Inter, por exemplo, estava numa transição depois da saída do Inzaghi, com um elenco mais veterano, talvez já pensando numa reformulação com o Chivo. E o City, que vinha de uma temporada muito longa, desgastante, também com algumas caras novas. Ainda assim, a análise considera a eliminação do City, que era o favorito, como algo injustificável. Mesmo com essas atenuantes, fica a dúvida, né? Qual era o foco real deles ali? Entraram achando que a camisa ganhava sozinha? Boa pergunta essa. E tem outro detalhe, né? Talvez os times europeus mais fortes daquele momento nem estivessem no Mundial. Campeões e ligas fortes como Barcelona, Liverpool, Napoli não se classificaram naquele ano. Por outro lado, o PSG, que era o campeão da Champions, estava lá e seguia firme. Então também não dá para generalizar totalmente, né? Verdade, bem lembrado. E sobre a vitória do Al Hilal, que você mencionou no começo, a análise liga isso diretamente ao investimento pesado que o clube recebeu, né? O que transformou o time numa potência lá na Ásia. Essa vitória contra o City acaba sendo uma vitrine para a Liga Saudita por um motivo esportivo, né? Mostra que o dinheiro tá mexendo com as estruturas do futebol mundial. Então tá. Juntando tudo isso que a gente conversou, como é que a gente responde aquela pergunta lá do início?
O futebol europeu é superestimado? Olha, a conclusão que a Sportsmo chega é que talvez chamar de superestimado seja um pouco forte, um exagero. A Europa ainda é o centro, né? Financeiro, técnico. Mas, assim, esses resultados do Mundial são um baita lembrete. Um lembrete de que os times da América do Sul e agora esses times asiáticos com grana merecem mais respeito. Eles são, sim, muitas vezes subestimados. E essas derrotas dos europeus podem ser um pouco das duas coisas. Um pouco dessa subestimação e um pouco das prioridades diferentes que eles dão para esse torneio específico. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo a gente pensar um pouco mais. Com esse poder financeiro crescendo forte em outros lugares, como a gente viu com o Al Hilal, e com a qualidade que os sul-americanos mostram direto nesses confrontos, será que a gente está vendo só uns resultados fora da curva num torneio? Ou será que isso já indica um desafio mais estrutural mesmo para aquela hierarquia tradicional do futebol mundial de clubes? Fica aí a reflexão para todo mundo.